Olá, o objetivo desse vídeo é comentar dois textos do nosso programa. O primeiro, denominado O Estado e o Desenvolvimento Econômico de Formosa, de Alice Ramsden, e o segundo, O Estado e a Inserção Ativa na Economia, a Estratégia de Desenvolvimento Econômico da China, de Juliano Oliveira. Ou seja, ambos os textos são sobre a China, ainda que um verse sobre a República Popular da China, ou seja, a China continental, a maior porção do território chinês, e o outro sobre a China insular, ou seja, a República da China, Taiwan ou Formosa. Mas todos são textos que versam sobre o desenvolvimento de distintas regiões que antes pertenciam a um só Estado, ou seja, antes eles pertenciam ao Império Chinês. Primeiro ao Império Chinês e depois a República da China, que se divorcia em duas quando ocorre ali uma revolução que cria a República Popular da China. Vou explicar essa história com calma. Mas antes vou retroceder mais ainda na história chinesa para entender um dado que é o mais fundamental para entender a China como civilização, como país, como Estado, principalmente como Estado. Bem, a China ela é um país que se unifica muito tempo atrás, né, pelos idos do final do Império Romano do Ocidente. Quando o Império Romano do Ocidente estava se fragmentando, a China estava se unificando. É uma era denominada Era dos Estados Combatentes. E quando ela se unifica, ocorre a difusão de uma doutrina, de uma ideologia que marca o pensamento das suas burocracias. Essa doutrina se chama confucionismo. É um conjunto de posturas, de máximas, de pensamentos que são atribuídas a um filósofo chinês denominado Confúcio, mas ele não escreveu, não tomou nota de nada daquilo, mas sim um dos seus discípulos, né? Tradicionalmente essas máximas são atribuídas a Mêncio, que teria, por intermédio delas, captado o saber do mestre. São máximas curtas, que raramente excedem 2 a 3 linhas, no máximo 4, em que questões são levantadas, às vezes tem perguntas e respostas, às vezes apenas uma frase de efeito. E esse livro, esse compêndio que se denomina Analectos, ou Diálogos de Confúcio, ele tem um corpo coeso, né? Ele revela uma forma de enxergar o mundo que marca a forma de pensar das elites chinesas por todo o período que vai desde a constituição do Estado Unificado na China até o ano de 1912, que é quando ocorre a Revolução Republicana, quando o Império Chinês cai. E com certeza, se algo esteve na cabeça das elites por tanto tempo, é óbvio que muito daquela forma de pensar, muito daquela cosmologia da forma de ver o mundo, marca ainda hoje a forma de pensar dos chineses. Não há dúvida, claro, né? Porque são saberes, são formas de enxergar a realidade que foram inculcadas geração após geração por séculos, por muitos séculos. Bem, o que eu posso falar para vocês sobre o confucionismo agora, tendo em vista o pouco tempo que temos, e que eu acho que é o que é de maior expressão para o tema que agora nos ocupa, é que no sistema que surgiu com base nesses ensinamentos, no sistema de valores, no sistema de organização do Estado, não havia espaço para a propriedade privada. Não havia propriedade privada no Império Chinês. Isso não é uma inovação da República Popular da China. Um modo normal de funcionamento daquele país sempre foi não ter propriedade privada. Porque toda a propriedade fundiária, começamos por uma sociedade que era uma sociedade agrícola, essa sociedade tinha sua propriedade fundiária nas mãos do Estado. O Estado Nacional detinha todas as terras. E ele organizava seus súditos, o Império, da seguinte maneira. Eram recrutados servidores para o Estado que iam administrar o conjunto de fazendas do reino, do Império.
Esses servidores eram tipicamente recrutados em exames humanísticos realizados anualmente nas maiores cidades do país, com data prevista, com um currículo que era previsível, consistindo não só todos os ensinamentos de Confúcio, que obviamente era o que havia de mais fundamental no exame, mas também uma série de obras clássicas que comentaram Confúcio, uma série de obras que têm conhecimentos de geografia, de história da China, eventualmente línguas estrangeiras, como línguas dos países vizinhos. Então o burocrata chinês era recrutado dessa forma, né? Conhecimento profundo da língua, e nisso daí incluía-se até poesia, caligrafia e conhecimento das obras que marcam o pensamento clássico chinês. Era feita então, havia uma reunião nas principais cidades do país, as perguntas eram colocadas públicas, né, de frente também o conjunto de cidadãos, não era um exame feito num lugar clausurado, era feito em lugares abertos, como praças. As pessoas redigiam as respostas, os interessados, pessoas de fora ali da cidade vinham para corrigir publicamente, as notas eram lançadas e o candidato então tinha o seu score com o qual ele ia procurar se inserir no serviço público, o que nem sempre era tão automático, porque muitas vezes havia também a necessidade de ter um cargo vacante, e isso às vezes era permeado por corrupção, às vezes era necessário pagar para que você conseguisse finalmente ter o cargo, mas sem passar no exame público não tinha nem conversa. Só nos momentos de mínimo dinástico, quando as dinastias estão prestes a cair e a China inteira está uma bagunça, aí os cargos são efetivamente vendidos e os valores confucionistas são deteriorados. Mas nos momentos normais daquele império, os cargos, podia haver favores, troca de favores, apadrinhamento para conseguir finalmente a nomeação num tempo hábil, mas o exame era imprescindível, você tinha que fazer aquele exame. Tinha que se dar bem no exame, senão você não se reproduzia enquanto elite. Seu filho não, se você é burocrata, não conseguia fazer seu filho virar burocrata. Então, imagine um país onde havia duas classes, principalmente de pessoas. Os que passaram no exame, claro que junto a esse tinha aqueles que haviam ido bem no exame, mas não tinham tido score suficiente, né? Ou que ficaram esperando nomeação muito tempo e essa nomeação não veio e eles já envelheceram e não foram apontados para nada. Mas esse grupo, que eram os letrados, pessoas que fizeram o exame, que tinham condições de serem aprovadas, ou próximo dessas condições, né, que quando não eram funcionários públicos viravam professores. Então, e do outro lado, as pessoas comuns. As pessoas comuns eram trabalhadores rurais, que trabalhavam pelo dia de trabalho, ganhavam pelo dia de trabalho, né, ganhavam comida pelo dia de trabalho. E viviam, consequentemente, num regime muito pauperizado. Desse modo, os burocratas eram recrutados desde a base, né, com os mais baixos scores para poder trabalhar ali nas províncias. Conforme eles iam galgando notas mais altas nos exames, eles iam podendo ser apontados para cargos cada vez superiores até chegar à capital. Havia muito rodízio entre os burocratas. O nome desse burocrata os portugueses batizaram de mandarim, porque provavelmente era alguém que mandava muito, então o mandarim ficou o termo clássico na maioria das línguas, né? Inclusive no inglês é mandarim, que é uma forma de ler em inglês a pronúncia portuguesa de mandarim. Então esse mandarim ele era alvo de um rodízio sistemático pelo reino, para não haver incrustação de poder, ele ia sendo movido a cada 4 anos, e só no final da carreira eles ficavam perto da capital, né, onde eram os postos de maior poder, efetivamente. Havia muito espaço também para, como eu disse, apadrinhamento, mandar carta para lá, entendeu? Favorecimento, havia esse nível de corrupção. Mas sem o exame, que era a cláusula pétrea do Estado chinês, você não entrava no Estado. Tá? E consequentemente, a sua riqueza dependia do seu salário, da capacidade que você tinha de receber direitos do Estado enquanto você era funcionário. Você não tinha como acumular aquilo ali em terra ou em outros haveres. A casa do mandarim era um legado de quem era funcionário, né? Você morava numa casa funcional, né? Você vivia com o espólio que era seu, as coisas, as preciosidades. Por isso os chineses sempre valorizaram muito preciosidades. É um lugar onde você encontra na rua coisas muito caras para vender, joias, estatuetas de âmbar, de jade,
muitas vezes valendo milhares de dólares, aquilo ali vendido no camelô. Os chineses têm essa afetação até hoje de preciosidades, né? Então o mandarim ele podia acumular as preciosidades, seja porque ele juntou seu salário, ou porque ele recebeu propina, mas ele não podia colocar aquilo ali para comprar uma casa, para comprar terreno. Isso não existia, nunca existiu na China, né? Esse sistema foi muito bom, assim, ele deu muito certo nesse sentido, de que ele estabilizou o país. É um país que conseguiu, imagina, as estruturas do Estado chinês fundadas lá atrás, elas perduraram até o final do século XIX, imagina, atravessaram o século XX até quase a Primeira Guerra Mundial. Então é um país absurdamente estável, é o corpo estatal mais estável que já foi criado. Por outro lado, ele permitiu um avanço das condições materiais da China notável, né, tendo em vista que a China ostentou o maior PIB per capita do mundo por muito tempo, por muitos séculos, né? Demorou muito tempo para a civilização europeia, sob o regime já de industrialização, conseguir atingir aquele nível de PIB per capita, porque a agricultura era muito bem organizada. Esse sistema permitia que o excedente fosse capitalizado sistematicamente, ano após ano, construindo diques, canais, pontes, represas. Então, a agricultura, ainda mais num país onde o grosso da agricultura, imagina, ali em volta de Xangai, é uma imensa planície, com 2 rios colossais que desaguam no mar ali, onde há muitas enchentes, há muita água disponível. Então, boa parte da agricultura é agricultura alagada, né? Você pensa em uma comida clássica, o pato, né? O pato, o chinês o que é um pato? Ele vive em áreas alagadas. Então, é um lugar onde a agricultura se deu bem em áreas com muita água. E esses implementos que eu falei, canais, diques, são muito o tipo de obra que esse sistema que perdura, que vai de geração para geração, muito estável, consegue fazer bem. Então a produtividade agrícola, a produtividade do país era muito alta, né? Havia possibilidade de separar dinheiro para abrir oficinas também, metalurgia avançou muito, a construção de pontes de ferro, de sinos, né?